assunto é com Murilo Rocha. 9h54, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Começar esse comentário de hoje aqui, minha participação no jornal, os sentimentos dessa jovem colega jornalista que faleceu nesse acidente na madrugada de domingo para segunda, num acidente na Nossa Senhora do Carmo, acidente grave, né? O veículo colidiu contra o semáforo, pegou fogo, enfim, ela acabou sendo eletrocutada pela fiação quando saía do veículo, né? Ou era retirada do veículo. Enfim, prestar os sentimentos, aí, solidariedade à família dessa jovem. E também mandar um abraço e melhoras ao nosso colega, né, de Band aqui, o Gustavo, que estava no veículo também, mas ainda bem já está recuperando, está deixando o hospital. Gustavo Assis? Exatamente, conversei com ele há pouco, está bem, né, assim, logicamente assustado, mas está bem e está deixando o hospital já. Sininho, Luciano e ouvintes, queria comentar um pouco sobre, logicamente, né, acho que é o assunto aí do final de semana, o 7 de setembro e as manifestações políticas, né? Primeiro, falar a imagem que estampa aí os principais jornais do país, talvez seja a imagem dessa manifestação de ontem, né? Na Avenida Paulista, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, uma enorme bandeira dos Estados Unidos. Sim, acreditem, né? Se me contassem, se eu não tivesse visto e se me contassem, eu não acreditaria. Mas é isso mesmo, a Avenida Paulista cheia, bem cheia, manifestação grande, e uma bandeira dos Estados Unidos aberta lá sobre as pessoas, né, abriram lá uma bandeira dos Estados Unidos no dia da independência do Brasil. É isso mesmo, né? Não era dia 4 de julho nem nada não, era 7 de setembro, e uma bandeira dos Estados Unidos sendo aberta do Brasil nesse momento. Além dessa imagem simbólica, outras coisas chamaram a atenção nessa manifestação. A gente pode destacar aqui a presença dos governadores, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, outros governadores presentes, governadores que têm pretensões, né, de ser candidatos a presidente, foram os Romeu Zema, por exemplo, bateu o ponto aqui pela manhã, no desfile da independência aqui, em Belo Horizonte, depois foi para São Paulo na parte da tarde. Tarcísio também foi participar dessa manifestação. Agora, foi constrangedor, né, a participação deles lá, mais uma vez. O Tarcísio até assumiu o protagonismo lá entre os governadores, falou, atacou o Alexandre de Moraes, defendeu a anistia. O Zema nem falou dessa vez, nem falou. E o Tarcísio falou que o único nome que a direita tem é Jair Bolsonaro, que não há possibilidade de ninguém mais lançar candidaturas. O governador Romeu Zema já lançou, né? Então passou por esse primeiro constrangimento na fala do Tarcísio, quando o Tarcísio falou que todos têm que se unir no nome de Jair Bolsonaro. Mas depois o pastor Silas Malafaia veio e aí criou um enorme constrangimento, inclusive para o Tarcísio, né? O Malafaia disse que basicamente chamou de aproveitadores, de oportunistas, os governadores que estavam ao lado dele em cima do trio, né? Os governadores passaram um carão, né? Um constrangimento. Porque o Malafaia falou que não adianta ficar fazendo visitinha para o Bolsonaro, depois fazer discurso político de candidatura em 2026 e tal, e o povo concordando, né? As pessoas estavam lá presentes, né? Aplaudindo e tal. Foi uma situação constrangedora, viu? Constrangedora, né? O Malafaia, com aquela verborragia que ele tem, ficou lá falando e, assim, os governadores completamente constrangidos em razão do discurso, né? Ele basicamente chamou os governadores que estavam lá em cima do trio e que têm pretensões para 2026, estão lançando candidaturas aí paralelas, né, à da família Bolsonaro, e segundo o Malafaia, são todos oportunistas que estão querendo aproveitar do momento para ganhar votos, pedir votos, né, e falsamente vão lá, apertam a mão do Bolsonaro e depois se lançam aí em campanha política. Então foi uma situação bastante constrangedora para os governadores, né, que foram lá para fazer esse aceno para a extrema-direita, como sempre fazem. Mas no momento aí eles, né, primeiro foi isso, primeiro o Zema, falando do governador de Minas Gerais especificamente, primeiro ficou muito claro que ele não é um protagonista, né? O Tarcísio foi quem falou basicamente pelos governadores e falou que o único nome possível de candidatura é de Jair Bolsonaro. Mesmo o Tarcísio, depois, quando falou Silas Malafaia, também foi, vamos dizer, foi deslegitimado ali pelo Malafaia, que falou que, né, que
há vários políticos tentando se aproveitar, serem oportunistas aí neste momento, e que só a família Bolsonaro aí que pode falar pela extrema-direita e tal, só os filhos de Bolsonaro e a própria Michelle Bolsonaro podem visitar Bolsonaro e falar com ele, falar sobre ele, ou seja, uma crítica direta ao governador de São Paulo também. Ou seja, foi um papelão aí dos governadores da direita e também dessa turma que estava lá, né, gente? Essa bandeira dos Estados Unidos que estampa a capa dos principais jornais do país abertas é coisa de maluco, né? Vai entender, né? O que eles estão, né? A gente quer o que? Uma intervenção dos Estados Unidos no Brasil? Já estão até tentando, né, do ponto de vista econômico, né? Mas eu não estou entendendo o que essa turma realmente pensa ou está querendo. Foi bastante significativo. Aqui em Belo Horizonte, movimento já em proporções bem menores, né, se comparado a São Paulo, mas ainda assim com um público razoável. Contou aí com a presença de Nicolas Ferreira, Bruno Engler, esse vereador aí que se elegeu às custas do Nicolas, o Pablo, contou com essa turma aí, e teve também em outras capitais do país a questão do grito dos excluídos, aí sim um movimento já do pessoal da esquerda, mas com muito menos público, apesar que aqui em Belo Horizonte teve até um público significativo, e aí defendendo pautas como, né, não anistia, a punição e condenação de Jair Bolsonaro, com uma pauta bem oposta ao que se via nas manifestações aí pró-Jair Bolsonaro. Mas foi meio resumo aí do que ocorreu ontem. Acho que, né, os grandes constrangimentos foram essa bandeira dos Estados Unidos em plena Avenida Paulista no dia de 7 de setembro e a presença dos governadores de Minas Gerais e de São Paulo principalmente, que, né, acho que se a ideia deles era ganhar ali um palanque, acabaram sendo constrangidos em cima do trio lá pelo pastor Silas Malafaia e por parte lá dos manifestantes que acompanhavam os discursos. É isso, Sinine, Luciana. Agora 10 horas, 1 minuto.